Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Jorge Vinícius, cujo nome é Aprendendo a Definir Prioridades. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Jorge Vinícius. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Tá bom? Então, eu quero pedir que você compartilhe esse nosso devocional para que outras pessoas possam ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer a respeito de prioridades. Peço também que, se você não se inscreveu no canal, que você possa fazê-lo, né? Vamos dar vida ao canal para que ele tenha alguma relevância e o algoritmo possa passá-lo para outras pessoas, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que temos de importante a aprender. Senhor, nós te agradecemos demais porque temos a liberdade religiosa, porque podemos estar aqui. Obrigada, Jesus, que tu possas nos abençoar de forma que possamos aprender as verdades eternas que tu tens para nos ensinar. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Judas, os 4 primeiros versículos, que vai ensinar a gente sobre a importância de definir prioridades espirituais. Lutar pela fé verdadeira, permanecer firme na graça de Deus e não se enganar, não se deixar enganar por falsos mestres. A mensagem central é que a nossa prioridade deve ser guardar e cultivar a fé recebida como um dom. Bom, é mais ou menos um resumo do texto que a gente vai ler assim. Que o irmão Judas ele vai lembrar que os cristãos eles são escolhidos e preservados em Cristo. Estão chamados e amados por Deus. Que a gente tem que lutar de todo o coração pela fé. Porque a fé foi uma coisa que foi nos dada como um dom, como um presente. Então nós temos que priorizar a nossa fé. Logicamente, a fé em Jesus Cristo, né? Porque ter fé naquilo que não resulta em nada não adianta, né? E nós temos que ficar atentos, alertas com os falsos mestres, porque alguns eles se infiltram nas nossas comunidades, aparentando espiritualidade, mas eles distorcem a graça e em libertinagem e afastam a gente de Cristo. Quais são as lições sobre prioridade desse texto, né? Que a prioridade não é apenas viver a fé, mas protegê-la contra distorções. Temos que defender a nossa fé. Outra coisa, nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Tem que ficar ligado. É preciso avaliar, ter discernimento espiritual. Outra coisa importante é que a prioridade é viver na graça que liberta do pecado, não em interpretações que justificam erros. Essa é a graça verdadeira. E temos que ter a fé daquele que realmente se mantém firme em Jesus como o único mestre e Senhor. Cristo como centro da nossa vida. Uma aplicação prática que a gente pode dar nesse texto para a nossa vida. Bom, na vida pessoal nós temos que definir prioridades e isso significa colocar Deus e a sua vontade acima de qualquer desejo imediato. A vontade de Deus é a nossa prioridade. Na comunidade, nós temos que proteger a fé compartilhada. A gente não pode permitir que falsos ensinos nos contaminem. E no dia a dia, no cotidiano, temos que lutar pela fé e manter coerência entre crença e prática, mesmo em meio a pressões externas. Então, mais ou menos é isso. A mensagem é que a gente é chamado, amado e guardado em Cristo. E qual é a prioridade? Reconhecer a identidade em Deus. Nós temos uma identidade em Deus. Qual que é a mensagem? Lutar pela fé recebida. E qual que é a nossa prioridade? Guardar e cultivar essa fé.
Bom, qual é a mensagem? Alerta contra falsos mestres. E qual é a nossa parte? Discernir e rejeitar enganos. Moral da história. Definir prioridades, segundo Judas 1-4, que nós vamos ler, é colocar a fé em primeiro lugar. Viver na graça verdadeira e manter, vigilância contra tudo quanto tenta desviar a gente do caminho de Cristo. Amém? Então, vamos ler no nosso texto e para a gente, então, fazer a nossa reflexão aqui, segundo o irmão Jorge. E diz assim, saudação. Eu, Judas, servo de Cristo Jesus e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu a seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Amém? Bom, então o texto escrito pelo irmão Jorge Vinícius chama Aprendendo a Definir Prioridades. E ele escolheu o versículo 3 que diz, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Bom, então o irmão Judas, ele está falando o quê? Que ele começou a carta pensando assim, vou falar sobre salvação. Esse é meu objetivo. Mas sabe-se lá por quê? Judas passou a escrever sobre outra coisa, né? Ele escreveu sua salvação, e ele tinha até preparado a sua explicação, e na hora de escrever, o assunto se tornou muito mais urgente, que foi o que ele tratou, que é o combate aos falsos mestres e às suas falsas doutrinas. Quer dizer, então o discurso dele sobre salvação foi posto de lado por conta de um assunto mais urgente, né? O Espírito Santo falou ao coração dele e ele entendeu que ele tinha que falar sobre a defesa da fé. Em outras situações, a gente poderia pensar que foi um imprevisto qualquer que fez o irmão Judas mudar de planos. Mas não. No caso do texto bíblico, a gente sabe que o Espírito Santo conduz a redação do texto, inspirando os autores sagrados. Então, tudo o que aconteceu estava perfeitamente alinhado à vontade do Espírito Santo. Não foi de bobeira, né? O Espírito Santo estava ali e direcionou o irmão Judas para escrever sobre o que ele escreveu, que era sobre a defesa da fé. Então, não cabia mais ao irmão Judas fazer o que ele bem queria, o que bem entendia, mas cabia a ele seguir as orientações do Espírito. Na nossa vida acontece o mesmo. Muitas vezes a gente faz planos de uma determinada maneira, mas o Espírito Santo vem e nos conduz em outra direção, na direção que ele quer. Seguir a direção do Espírito será sempre a coisa certa que a gente deve fazer, mesmo que isso signifique contrariar os nossos projetos, tá certo? Bom, o nosso manancial termina assim, seguir a direção do Espírito será sempre a coisa certa a fazer, mesmo que isto signifique contrariar os nossos projetos. Agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço diário de urso, lembrando que, para nós que sabemos que temos que definir prioridades de acordo com o que o Espírito Santo nos conduz, para nós fica muito fácil abraçar. Então, não deixa de abraçar seu irmão, tá bom? Lembra também que temos um versículo para decorar, que está em 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus.
E agora eu termino deixando aqui uma frase do reverendo Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.